Avaliação, boa noite, professor. Eu queria que você fizesse a avaliação dessa vitória de 4-0 do CRB para a gente começar aqui a coletiva. Boa noite. A gente precisava muito dessa vitória. Pelo nosso momento, né? A gente viveu um momento de oscilação de resultados. Para mim, muito claro que em alguns jogos a gente realmente não mereceu perder. Em alguns jogos a gente mereceu até vencer. Mas o futebol tem dessas coisas e é uma vitória muito importante para a gente na competição e é uma vitória que confirma todo o pensamento que eu tenho desse grupo de jogadores. Esses jogadores aí, desde que eu estou aqui, têm tentado corresponder, têm tentado se dedicar muito. Estavam assim, conformados com o momento que a gente vivia, a gente vinha conversando muito sobre isso e hoje eles conseguiram fazer uma grande partida, um jogo dificílimo taticamente. A equipe do Novo Horizontino é uma equipe que com certeza vai brigar pelo acesso até o final, uma equipe muito bem organizada coletivamente, uma equipe que não dá muitas oportunidades defensivas, tinha a melhor defesa da competição. A gente conseguiu fazer o primeiro gol e a gente conseguiu, na verdade, aproveitar as oportunidades que a gente criou e que nos outros jogos também a gente criou, mas não conseguiu aproveitar, e hoje a gente conseguiu aproveitar, a gente marcou muito bem, a gente não concedeu tantas oportunidades. Então, uma vitória muito importante para a gente, pelo momento, e uma vitória para resgatar uma confiança que essa equipe, desde que eu estou aqui, ela vem tendo. Uma vitória de convicção do trabalho, e eu dou realmente o mérito total aos jogadores pelo que eles produziram dentro de campo. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. Foi só conversa mesmo que você teve com esse grupo, até o teu executivo de futebol concedeu coletivo, até jogadores foram questionados, de repente, num pouco espaço de tempo, tu convence, goleiro, uma equipe que briga na parte de cima, foi só a conversa, teu goleiro pouco trabalhou, o Albina, o domínio que teve o CRB, como foi essa conversa, enfim, para essa melhora que teve nesse jogo o CRB? Na verdade, esses jogadores aí, eles é um time com vergonha, é um time com brio, é um time que sente as adversidades, e quando o resultado não vem com um time com essa característica, uma das funções que o treinador tem que ter é passar confiança e ter convicção naquilo que ele está fazendo. Durante a semana ouvi muitas coisas assim, temos que trocar, temos que buscar uma nova solução e tal, e a gente conversou sobre isso e a gente tinha convicção que não era esse o nosso problema. E também nunca foi o nosso problema dedicação, entrega, correr. A gente estava tendo dificuldades, os nossos erros estavam gerando gols dos adversários e a gente precisava estancar isso aí. E hoje eu acho que a gente fez uma partida muito boa nesse sentido. Um dos principais papéis do treinador de futebol, ainda mais nessa competição tão longa, é não desistir de ninguém, é resgatar. A gente tem jogadores aqui que a gente tem muita convicção que podem nos ajudar, até mais do que estão ajudando, e não é por falta de entrega. Às vezes é uma situação de jogo, e eu como treinador preciso dar força, preciso insistir, preciso fortalecer. A gente tem alguns jogadores aqui que eu ainda tenho muita convicção que vão nos ajudar muito até o final da temporada. Barroca, mais uma vez, boa noite. Você hoje vem com algumas mudanças no time, na lateral esquerda, o centroavante, e você falou sobre muito convicção. E você é um treinador que aparentemente não se abraça só numa ideia de jogo. Hoje os números não foram tão favoráveis ao CRB como em outros jogos, mas o principal número foi muito favorável ao CRB, que é o placar. Isso foi surpresa por conta do Novo Horizontino, ou você treinou essa eficácia na finalização? Não, na verdade, Iverson, nesse jogo eu praticamente não treinei nada. Você até teve um dia lá no CT. O treino de quem jogou foi muito mais recuperação e conversa do que treino, porque a gente teve realmente pouco tempo para executar. Taticamente, o jogo era desafiador pelo fato do Novo Horizontino jogar com linha de 5 e 2 volantes. Então, se você perceber bem, o Thiago, nos outros jogos, vinha jogando mais na ponta esquerda, e nesse jogo eu trouxe o Thiago para a ponta direita, o Baggio para a ponta esquerda, e comecei com o Mikael, porque eu entendia que a gente precisava sobrecarregar o meio da linha de 5 deles, né? Os 3 jogadores de dentro da linha de 5 deles, e jogar com a perna invertida e aproximar um jogo de tabela de Thiago, Baggio com o Mikael. O que acabou acontecendo? O Novo Horizontino começou a saltar os zagueiros no GG e no Daniel,
e a gente acabou não encontrando esse espaço que a gente queria. E na metade do primeiro tempo eu troquei os dois de lado de novo e a gente passou a jogar numa profundidade de dentro para fora. Thiaguinho e Baggio passaram a jogar fazendo movimento de dentro para fora, que foi onde a gente encontrou os espaços que interessavam para a gente, né? Você vê que o jogo ele traz alternâncias que a gente precisa ter a leitura e aproveitar. A gente vai para o intervalo com a vitória de 1-0 e a gente faz um outro ajuste tático que foi descer o GG para trabalhar lado a lado com o Meritão, pelo fato da equipe do Novo Horizontino atacar em 3-2-5. Eles atacavam com os 3 zagueiros, subiam os 2 alas e empurravam 5 em cima da nossa linha de 4. Então, naquele cenário, era importante trazer o GG para trabalhar do lado do Meritão e Danielzinho jogar na frente dos dois. Então, foi um outro ajuste tático que a gente acabou fazendo e a gente foi agraciado com um segundo gol ainda cedo e um terceiro gol logo em seguida. Então, isso trouxe um pouco de conforto para a gente, inclusive de jogar um pouquinho mais sem a bola, né? Geralmente, os nossos números são bem expressivos de posse de bola, de oportunidade, e o jogo acabou se desenhando para a gente não abrir, não dar tanta oportunidade para o Novo Horizontino e aproveitar as transições. Acho que a gente fez isso muito bem, acabamos fazendo o quarto gol numa roubada de bola, o Mikael, e o jogo ficou do jeito que a gente gostaria que ficasse, confortável. Então, hoje, o que a gente precisava, além da qualidade de jogo, que a gente vai sempre tentar preconizar no nosso trabalho, era o resultado. O resultado hoje era fundamental para resgatar a confiança, né? Porque quando o resultado não vem, é natural que todo mundo fique com a confiança mais baixa. Então, essa vitória foi muito importante para a gente. Professor, muito boa noite. Meus parabéns pela vitória, inclusive. Nessa questão fora da tática, o quanto essa vitória pesa a favor desse trabalho que tem sido desenvolvido no CRB? Digo isso na questão de confiança, como você citou, questão de atenção também ao longo dos jogos, porque o CRB vinha bem, faltava o resultado que veio hoje. O quanto esse resultado implica para o CRB continuar evoluindo nas próximas rodadas? Foi um resultado extremamente importante. Essa semana a gente recebeu a visita de alguns torcedores para conversar com a gente e também quero fazer essa deferência. A conversa foi excelente, porque não foi uma conversa de acusação, de crítica sem fundamento, foi uma conversa de pacto, de parceria, que realmente a gente vem encontrando jogando aqui no Rei Pelé. A torcida apoiou, a torcida conversou, passou o ponto de vista dela, mas de uma forma na moral, na bola, conversou com a comissão técnica, conversou com a direção. E eu tenho certeza que essa conexão que a gente tem com a nossa torcida aqui dentro de casa faz uma diferença muito grande e vai fazer uma diferença muito grande ainda na competição. É só ver o nosso percentual de aproveitamento jogando aqui no Rei Pelé, que é muito alto, né? Então, não só o aproveitamento, o rendimento. Nosso time se sente muito bem jogando aqui, muito, muito bem. Eu, como treinador, me sinto muito bem jogando aqui. E isso é um pedaço de responsabilidade da torcida, aquilo que a torcida emana para a gente dentro de campo. Então, foi uma vitória extremamente importante no aspecto mental também, para que a gente resgatasse essa confiança, para que a gente confirmasse a convicção que a gente tem no nosso trabalho, naquilo que a gente está fazendo. E tenho certeza, além disso, esse jogo ele caracterizou um momento expressivo na competição, que é uma metade de competição, uma virada de turno, né? Então, terminar um turno dessa forma nos motiva a se projetar à frente na competição, com humildade, pensando jogo a jogo, pensando a momento, mas que a gente possa ver a nossa capacidade. Esse time tem capacidade de ir longe. Falando em projeção, pensando na frente, a janela está aberta de transferência, Barroca. O que é que você pode passar para o torcedor? Teu executivo de futebol falou até 3 reforços. O que você pode adiantar? Se, primeiro, a direção segurar quem está aí, né? Você tem essa preocupação também. E que você pode passar quem está vindo, para que posição, quantos, enfim. A gente acabou de perder o Anderson, zagueiro, acabou de sair também. O Anderson Jesus é um jogador experiente, um jogador que até jogou pouco com a gente, mas um jogador que tinha uma representatividade aqui dentro do trabalho e estava em busca de mais minutos para ele, então é algo justo. A gente tem conversado muito, tem trabalhado com
serenidade e tentando buscar as opções, né? Acho que tanto o Ari como o presidente, a gente tem claramente que a gente precisa de reposição e a gente precisa trazer para dentro do nosso trabalho quem possa agregar valor. Então a gente já tem isso conversado, a gente já tem isso mapeado e agora é um processo de negociação, de ação da direção, mas que está sendo feito de uma forma coerente, criteriosa, justa, respeitando a capacidade do clube, e eu como treinador também preciso respeitar isso. Enquanto esses jogadores não chegam, a minha missão como treinador é desenvolver cada vez mais os jogadores que eu tenho dentro, potencializar os jovens que a gente tem aqui e focar no rendimento jogo a jogo para que a gente repita o que a gente fez hoje em mais jogos pela frente. Barroca, no último jogo fora de casa, a câmera da transmissão acabou focalizando no seu rosto no momento que o CRB tomou o segundo gol. E dava para ver até pela coletiva também que estava bem abatido, já tinha dificuldade no que falar. Já hoje, quando o GG faz o gol, ele corre diretamente para ir comemorar contigo. E depois de uma enxurrada de críticas também ao Mikael durante a semana, você banca ele como titular. Eu queria que você falasse desse poder que você tem com o elenco, o poder que eu falo de ter eles na mão. Porque eu sempre questionava algumas fontes, como é que estava o Barroca com o elenco, e todos falam a mesma coisa, que os jogadores estão fechados com você. Então eu queria que você falasse sobre esse seu tratamento dia a dia com o grupo. Bem interessante isso. Assim, eu sou um profissional de cobrança. No meu primeiro dia aqui no CRB, eu falei para os jogadores que eu precisava da permissão deles para que eu fosse o elemento maior de cobrança e que eu daria para eles equidade no trabalho, eu daria justiça para eles. Então, realmente isso que você falou é o sentimento que eu tenho também. Eu estou muito feliz aqui no clube, eu estou muito feliz na cidade, eu estou muito feliz com esse time, com os jogadores, com o time que eu tenho, eu estou muito feliz com a entrega. Porra, e tava sentindo muito, você foi muito feliz. No último jogo eu senti na carne, na pele, eu não dormia à noite, porque eu sabia que esses caras estavam treinando, trabalhando e o resultado não estava acontecendo. E quando a gente fala de baixa de confiança, a gente é ser humano, eu também senti, senti muito por eles, assim. E você vê hoje, você falou aí do Mikael, hoje o Breno Herculano não entrou no jogo, mas o Breno Herculano é um cara que vinha crescendo, trabalhando, se dedicando, a bola não estava entrando, porra, mas não era falta de dedicação, não é falta de dedicação. O Potker no último jogo, não conseguiu, mas hoje ajudou pra caramba, entrou super bem no jogo. Aí o Rainer hoje entrou super bem no jogo, porque falha e erro vai acontecer. No último jogo eu também errei como treinador, eu tomei uma decisão que depois na hora do jogo que eu fui ver no vídeo, eu teria tomado outra. E eu sou passível também de errar, e de confirmar estar à frente dos jogadores e ter humildade de falar, eu também errei, eu também me equivoquei. E dentro desse momento que a gente erra, dentro do momento que os resultados não estão acontecendo, a gente precisa se unir, resgatar, ter humildade para reconhecer que a gente precisa melhorar. E eu trato isso sempre frontalmente com eles. Ser bem honesto, esse jogo foi o primeiro jogo dos 21 que eu fiz aqui, que a minha preleção durou 3 minutos no vestiário. Eu não fiz preleção no hotel, eu não passei vídeo de adversário, eu não passei vídeo do nosso último jogo, eu trouxe eles direto para cá, porque no meu entender, o nosso problema não era tático, sendo bem honesto, o nosso problema era eles precisavam chegar aqui, ter confiança para jogar, ter convicção naquilo que a gente está fazendo. Eu me reuni com eles 3 minutos antes do aquecimento, a minha preparação para o jogo com eles, eu e eles, falando especificamente do jogo do Novo Horizontino, durou 3 minutos. 3 minutos antes do aquecimento, eu sentei com eles, passei como eu entendia que o Novo Horizontino ia jogar, o que a gente precisava fazer, mas que o principal não era a parte tática, era como eles iam se conectar no jogo e o tamanho do coração que eles iam levar para dentro de campo. E por isso que eu falo que essa vitória hoje é dos jogadores, é a vitória do nosso grupo, é a vitória dos que começaram, é a vitória dos que entraram, e assim, muita confiança e convicção que a gente ainda vai crescer muito nessa competição. Professor, mudando um pouco a chavinha, está chegando o Cruzeiro, está chegando a Copa do Brasil, competição essa que o CRB vem bem, mas o que você já pode analisar nessa partida? Porque há a distância financeira, o Cruzeiro hoje é um dos melhores times do país, mas o CRB é uma equipe que encara bem essas equipes. Qual análise você faz já prevendo esse jogo contra o Cruzeiro? Um jogo dificílimo, o Cruzeiro ainda é o líder da Série A, né? Eu não vi como é que foi a rodada da Série A, mas a gente vai pegar o líder da Série A, um clube com potencial de investimento altíssimo, que tem uma forma de jogar
dificílima de encarar e que a gente agora vai ter que se preparar para enfrentar esse desafio. Primeiro, recuperar fisicamente, depois fazer a melhor preparação possível, estudar o adversário e saber que a gente, num desafio desse tamanho, a gente precisa estar muito próximo do nosso limite para conseguir ser competitivo, né? Então é isso que a gente vai tentar buscar ser. A nossa melhor versão tática, técnica, competitiva, para que a gente viva passo a passo. Primeiro jogo fora de casa e depois a gente tem um início de segundo turno na Série B que é muito importante e depois pensar no jogo de volta. Então a gente precisa viver momento a momento e a partir de agora, claramente, eu vou ter que focar muito nessa preparação do jogo do Cruzeiro.